Bom, gente, então sejam bem-vindos a essa segunda parte da aula de Filosofia Medieval do curso de Teologia São João Crisóstomo do curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo. Eu me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia e estamos aqui em continuidade, né? Quem não viu as aulas precedentes, vá lá, veja, se inscreva também aqui no canal, enfim. Então nós estamos falando, né, desde a primeira parte, sobre Clemente de Alexandria e Tertuliano, nas posições, né, antagônicas que eles tiveram. O Tertuliano, por sua vez, tendo uma posição contrária, né, a, a esse diálogo com a filosofia, né, porque via que nisso poderia comprometer a pureza da ortodoxia, da fé. E quando, e quando eu falo ortodoxia, gente, eu imagino que vocês tenham claro o que significa ortodoxia, né? Que é a pureza da fé, viu? Que é a doutrina correta. A palavra ortodoxia significa ter a doutrina correta. Então, a doutrina, quando ela é correta, é uma doutrina ortodoxa. Quando a doutrina ela está adulterada, está mexida, deturpada, é uma doutrina heterodoxa. Tenham presente esses conceitos, certo? Aí o Tertuliano achava que, dialogando com a filosofia, a fé cristã poderia, e a doutrina, né, o pensamento cristão poderia se tornar heterodoxo, ou seja, meio que distorcido, né, meio que distante da retidão. E já o Clemente de Alexandria, né, não vai ter esse medo, ao contrário, ele vai pensar que em nada compromete a ortodoxia, porque a filosofia é no fundo um instrumental, não é? E como que um guia para os pagãos. Se os judeus tiveram a lei, a Torá, os pagãos, por sua vez, tiveram a filosofia, a busca do Logos. E esse Logos é o Cristo de Deus. Que aí, para os gregos, o Logos, né, era uma razão universal. E João, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer que este Logos, na verdade, é uma pessoa que se fez carne e habitou entre nós, que é o próprio Cristo. Entendem? Então a gente viu também alguns trechos do pensamento, né, de Clemente de Alexandria, né, falando de como a lei foi importante para os judeus, mas que também como a filosofia foi importante para os pagãos, né, para levá-los ao conhecimento da verdade. Compreendem? Que neste sentido a gente pode também, antes de Clemente e de Justino, remontar à própria figura de São Paulo. São Paulo ele tinha um conhecimento, né, das tradições filosóficas importantes. E isso facilitou muito a sua evangelização pelo mundo helenístico, pelo mundo pagão, mundo gentil. Entendem? Bom, eu queria também ainda aqui partilhar com vocês, falando sobre o Clemente de Alexandria, gente. Eu quero partilhar com vocês uma catequese, né, que Sua Santidade Bento XVI deu sobre Clemente de Alexandria. Né? O Papa Bento XVI, naquelas catequeses que ele fazia às quartas-feiras. Né? E aí ela é no dia 18 de abril de 2007. 18 de abril de 2007. Eu vou partilhar aqui a tela para que a gente leia alguns trechinhos que são importantes, certo? Aí vocês me confirmam se vocês estarão vendo, viu? Vocês estão conseguindo ver, gente, aqui? Sim, Pronto. Então nós temos aqui, né, o Papa Bento XVI na audiência geral na quarta-feira, 18 de abril de 2007, sobre Clemente. Ele fez uma série de catequeses e cada quarta-feira era sobre um padre da igreja. Aí esta é dedicada a Clemente, São Clemente, né? Então aqui ele faz toda uma introdução sobre a vida de São Clemente, né? Contextualizando ele, a importância que ele tem para o símbolo, né? O credo, a fé, enfim. A parte que vai mais nos interessar, que é o que eu quero trazer para vocês, é esta daqui. Veja. Bom, é essa parte aqui, viu? Peraí, deixa eu ver onde é que eu vou me colocar aqui.
Bom, deste modo, o Alexandrino é Clemente, né, de Alexandria. O Alexandrino constrói a segunda grande ocasião de diálogo entre o anúncio cristão e a filosofia grega. Sabemos que São Paulo, no Areópago, em Atenas, onde Clemente nasceu, tinha feito a primeira tentativa de diálogo com a filosofia grega e em grande parte tinha falhado, mas tinha lhe dito: ouvir-te-emos outra vez. Agora Clemente retoma este diálogo e eleva-o ao mais alto nível da tradição filosófica grega. Como escreveu o meu venerável predecessor, João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão, o alexandrino chega a interpretar a filosofia como uma instrução propedêutica à fé cristã. Gente, essa expressão aqui, que a filosofia, né, segundo ele lembra que João Paulo II falou que é uma instrução propedêutica quer dizer introdutória à fé cristã, que para os gentios, né, para os pagãos, a filosofia serviu como introdução, como um preparo, uma propedêutica para a fé cristã. E isso está no número 38 do documento, né? E, de fato, Clemente chegou a ponto de afirmar que Deus dera a filosofia aos gregos como um seu próprio testamento. Ou seja, é como se fosse, né, Deus deu o Antigo Testamento para os hebreus e para os gentios, para os pagãos, ele deu como que um tipo de testamento, que foi a própria filosofia. Para ele, a tradição grega, a tradição filosófica grega, quase, né, ao nível da lei para os judeus, é âmbito de revelação. São duas correntes que, em síntese, se dirigem para o próprio Logos. São duas correntes, seja a judaica por meio da lei, seja a dos gentios por meio da filosofia. Assim, Clemente continua a marcar com decisão o caminho de quem pretende dizer a razão da própria fé em Jesus Cristo. Ele pode servir de exemplo para os cristãos, catequistas e teólogos do nosso tempo, aos quais João Paulo II, na mesma encíclica, recomendava que recuperassem e evidenciassem do melhor modo a dimensão metafísica da verdade, para entrar num diálogo crítico e exigente com o pensamento filosófico contemporâneo. Concluímos fazendo nossas algumas expressões da célebre oração a Cristo Logos, com a qual Clemente encerra o seu Pedagogo. O Pedagogo é uma obra, é um livro de Clemente, que ele vai falar do divino pedagogo, que é o Cristo. Ele suplica assim: sê propício aos teus filhos, concede que vivamos na tua paz, que sejamos transferidos para a tua cidade, que atravessemos sem ser submergidos às ondas do pecado, que sejamos transportados em tranquilidade pelo Espírito Santo e pela sabedoria inefável, nós que de noite e de dia, até ao último dia, cantamos um cântico de ação de graças ao único Pai, ao Filho Pedagogo e Mestre, juntamente com o Espírito Santo. Amém. Bom, veja, aqui nós temos algumas coisas importantes, né, do que nós já estávamos falando. Ele lembra, né, que João Paulo II, no número 38 da Fides et Ratio, já retomando o pensamento de Clemente de Alexandria, ele repete, né, que o Clemente já tinha dito, que a filosofia era para os pagãos como uma propedêutica, uma introdução à fé cristã. Certo, gente? Bom, depois dessas palavras, né, de sua santidade, não precisa mais nem falar muita coisa da importância, né, que Clemente de Alexandria dava à filosofia, certo? Era uma importância realmente ímpar. Bom, então nós temos aqui dois antagonismos, né? E aí, como eu disse, a tradição filosófica medieval e a tradição cristã como um todo vai seguir a direção dada por Clemente até hoje, né? É por isso que ainda hoje, né, no seminário, né, quando os meninos estão estudando, né, para serem padres, lá os seminaristas,
Eles estudam a filosofia para só depois é que estudarem a teologia. Porque a igreja vê como Clemente via a importância da filosofia para sobre ela, né, construir um pensamento teológico, certo? Até aqui, gente, tudo claro? Alguma pergunta? Bom, aí vejam, eu quero que vocês sistematizem bem a filosofia medieval, que a gente vai começar agora a dar alguns saltos, né, a mais. É que a filosofia medieval, eu vou botar aqui o FI de filosofia, certo? A filosofia medieval, ela se divide em dois ramos, certo? Em dois grandes ramos. É a filosofia patrística, a filosofia patrística e a filosofia escolástica. A filosofia patrística, por sua vez, ela também se divide em duas partes, certo? Que é a patrística grega, e a patrística latina. Patrística grega e a patrística latina, certo? Deixa eu só pegar aqui. Bom, aí vocês vão anotar aí o nome de alguns padres da patrística grega, certo? Alguns principais, né? Porque tem muitos, né? Aí vocês vão colocar assim ao lado, certo? Patrística grega. Aí vocês vão colocar aí São Justino, vírgula, São Clemente de Alexandria, vírgula, Orígenes, vírgula, os padres capadócios, com C, né? Os padres capadócios, 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 os padres capadócios. Se tiver alguma dificuldade na escrita é só perguntar, tá? Aí nos padres capadócios, vocês abrem um parêntese. Aí nesses padres capadócios, abre um parêntese. Vocês vão colocar Basílio Magno, vírgula, Gregório Nazianzeno, com Z, viu? 2 Z's. Nazianzeno. Gregório
Nazianzeno e Gregório de Nissa, com 2 S. Gregório de Nissa. Aí fecha o parêntese. Vírgula. São João Crisóstomo, nosso patrono, né? É um padre grego. Vírgula. São João Damasceno. São João Damasceno. Esse Damasceno é Damasc, viu? Damasceno, tudo junto. Aí coloquem etc em ponto, porque ainda tem outros, né? Esses aí são os principais. Aí, ao lado aqui da patrística latina, na patrística latina, vocês coloquem aí Tertuliano, vírgula, Santo Ambrósio. Ambrósio é com S, viu? Ambrósio, Santo Ambrósio, vírgula, São Jerônimo, com J, viu? São Jerônimo, vírgula, Santo Agostinho de Hipona. Hipona é com HI. Santo Agostinho de Hipona, vírgula, São Gregório Magno, vírgula, Boécio, com CIO, viu? Boécio, BOSIO, Boécio, com um agudo no E, Boécio. E coloquem aí etc, porque tem mais. Aqui são apenas alguns dos padres latinos e gregos, né? Então é isso. A filosofia medieval, certo? Aqui é o FI. Se quiserem colocar para depois não esquecer a filosofia, bota um M medieval, certo? A filosofia medieval, ela tem 2 ramos. É a filosofia medieval patrística, né? Ela tem 2 ramos, a patrística grega e latina, e tem a filosofia medieval escolástica também, né? A filosofia medieval se divide em 2, patrística e escolástica. A patrística, por sua vez, se divide também em 2, o ramo grego e o ramo latino. Aí, na primeira parte aqui do nosso curso, inclusive, a gente vai ver até o período da filosofia patrística. Na segunda parte, né, quando tiver em meados do semestre, mais ou menos, a gente vai ver a filosofia escolástica, tá? A filosofia patrística, ela acaba tendo assim muitos autores, né?
que se a gente fosse estudar mesmo, aí vocês iam passar uns 4 anos aqui comigo estudando, né? Só esse povo aqui, que é um negócio realmente muito grande, né? Muito grande mesmo. Mas aqui, claro, a gente vai, né, tentar lançar uma boa base, né, da filosofia medieval para que, né, depois vocês, cada um no seu modo, no seu tempo, consiga ir lendo, né, esses autores e tudo mais, né? A gente não vai adentrar na obra de nenhum deles assim especificamente porque o tempo realmente não dá, né? Porque se a gente for ler só Santo Agostinho uns 10 anos da vida, aí realmente não dá certo. Mas é assim, é um mundo, isso aqui é um mundo, viu gente, que dá pra você passar a sua vida só nisso aqui. Tem pessoas que dedicam a vida só. Veja, tem pessoas que dedicam a vida à filosofia medieval patrística grega. E assim mesmo, às vezes, há um, dois autores que aí já consomem a vida toda da pessoa nisso aí. Né? Outros a latina, enfim. Aí vejam, desses padres que foram citados aí, desses autores, né, desses escritores cristãos, o maior deles é o Agostinho, que está aqui na Latina, né? O maior deles é o Agostinho, sem sombra de dúvida. Certo? Agora, em uma ordem cronológica, o primeiro é São Justino, sem sombra de dúvida. É São Justino de Roma, né? Como eu já falei para vocês, ele não era sacerdote, né? Ele era um filósofo pagão e se converte, se torna o primeiro filósofo cristão, certo? A tradição grega, gente, e aí é uma coisa importante aqui da gente começar a perceber, né? Vejam, a tradição grega, ela tem uma riqueza muito grande, certo? Muito grande mesmo, porque primeiro que todos esses caminhos que o cristianismo ele vai percorrer, sobretudo esses caminhos dos 4, 5 primeiros séculos, né? Sobretudo em relação a essa parte teológica, essa parte, né, teórica, ela é muito mais viva no mundo grego do que no latino. Tanto que os primeiros, né, pensadores são da tradição grega. Então, o Clemente de Alexandria, o Justino de Roma, né, Santo Atanásio, enfim, todos esses homens são da tradição grega. Que eu acho que eu não citei aí o Santo Atanásio na tradição grega, né? Vocês acrescentem aí Santo Atanásio, que ele é um pensador importante, viu? Coloquem lá ele, né? Depois de colocar a série, coloquem lá o Santo Atanásio. Porque ele é quem vai rivalizar contra Ário. Ele vai ser o principal combatente do arianismo. É o Santo Atanásio. Aí veja, essa divisão aqui, gente, na tradição, é, na tradição grega e latina, a tradição filosófica, né, grega e latina, acompanha, na verdade, essa divisão geográfica, né? Não entendam divisão como uma divisão, divisionismo, não, divisão geográfica, na própria igreja. Porque a igreja, ela também, nesta época, tem duas tradições, a tradição grega e a tradição latina. A liturgia grega e a liturgia latina. Usava a língua grega e a língua latina. Entende? A espiritualidade dos padres gregos, a espiritualidade dos padres latinos. Então, essa divisão que nós temos na filosofia patrística, ela também acompanha essa própria divisão geográfica, teológica que havia na própria igreja. Ela tem duas tradições, né? E tanto na tradição latina quanto na tradição grega, elas, isso em termos de igreja, se organiza em torno de patriarcados. É importante, viu, também de ter presente, né? A igreja, nesta época aqui, ainda hoje na verdade, né? Mas nessa época aqui sobretudo, ela se organiza em torno de patriarcados, né? De patriarcas. Na igreja latina, na tradição latina, tem apenas um patriarca, que é o patriarca de Roma.
que desde o comecinho foi chamado de Papa, né? É o Papa. O Papa é o patriarca de Roma, da Igreja de Roma. Mas as outras igrejas do mundo oriental, elas são conduzidas desde a época apostólica por patriarcas. E quando eu vou falar aqui igreja, gente, vocês entendam mais ou menos como se fosse dioceses, viu? Porque igreja aqui não quer dizer igreja separada, não. Quer dizer tradições, mas da única igreja católica. Então a única igreja católica se divide geograficamente na igreja ocidental e na igreja oriental, e ela se organiza administrativamente em torno de patriarcados. No ocidente latino tem apenas um patriarcado, que é o patriarcado de Roma, cujo patriarca é o Papa. Já no Oriente, né, na tradição grega, aí tem os outros patriarcados, tem mais, né? Ao menos 4. Tem o patriarcado de Jerusalém, tem o patriarcado de Alexandria, tem o patriarcado de Antioquia, né, vejam, Alexandria, Antioquia, tem o patriarcado de Alexandria, Antioquia, Jerusalém e o de Constantinopla. Que aí vocês podem até anotar isso aqui, viu? Na tradição, vocês podem colocar assim, abaixo, né? A igreja... Coloquem assim. Deixa eu esquematizar isso aqui, vai ficar melhor para vocês. Porque isso acaba influenciando também no modo de filosofia cristã. Peraí. A igreja. Aí tem a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Certo? A igreja do Oriente, ou também chamada de igreja grega. E a igreja do Ocidente é chamada de igreja latina. Oi, Áquila, diz aí. Ô, professor, mas no caso, Constantinopla, ela só vem depois, não? Ela entra nesse período ainda patrístico, Sim, que era ali do século IV, né, quando foi construída a cidade. sim, sim. Ok. Embora, claro, ela seja um pouquinho mais tardia, né? Porque quando Constantino começa a construir Constantinopla é ali pelo ano 320, por ali pela frente, né? Mas ainda assim vai ser um grande patriarcado. E depois alguns patriarcados vão diminuir sua importância e o de Constantinopla se sobressai. Então nós temos aqui a igreja do Oriente, que é a igreja grega, e a igreja do Ocidente, que é a igreja latina. Aí nós temos aqui, aí vocês colocam o patriarcado de Roma, ou da igreja latina, e da igreja grega nós vamos ter os patriarcados de Jerusalém, vamos ter o patriarcado de Antioquia, da Síria, nós vamos ter o patriarcado de Alexandria, no Egito, e vamos ter o patriarcado de Constantinopla. Esses são, gente, da antiguidade, os 5 principais patriarcados: Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Constantinopla. E no mundo latino apenas um, que é o de Roma. Compreende? Marli, Aldivânia, Ana Patrícia tá aí, não é? A Graça, Sayonara, o João Diego, o Everaldo tá aí, ó, tomando nota de tudo, não é fraco não esse homem.
Tudo bem. A Jéssica, a Aquila chegou. O irmão Jackson, e o Aldo e o Felipe. E o Pedro, né? Aí veja, gente, de cada uma dessas tradições surgem escolas teológicas, e dessas escolas teológicas aqui vai surgir um tipo de filosofia cristã, que aqui a gente pode unificar em uma só, né? A filosofia cristã de tradição grega é uma, e a filosofia cristã de tradição latina é outra. Tanto a tradição cristã de filosofia quanto a tradição cristã de teologia grega é uma, e a tradição de teologia latina é outra. Não que estejam em oposição, não é que estejam em oposição não, nem contrárias. É que o enfoque, as perspectivas vão mudar de uma para outra. E assim como vai mudar o fazer teológico, mudará também o fazer filosófico, mudará também a prática litúrgica, a vida espiritual, a prática espiritual de um e de outra muda. São dois mundos aqui diferentes, viu? Veja que, por exemplo, na tradição espiritual da igreja oriental grega, se destacou muito até hoje, na verdade, o aspecto contemplativo. Eles têm uma tradição muito contemplativa. É por isso que eles usam mais ícones do que imagens, os orientais. Né? Se você vai para as igrejas ortodoxas, né, ou os patriarcados católicos latinos no mundo grego, essas igrejas orientais, sobretudo as de tradição grega, elas, por terem esse caráter mais contemplativo, eles usam muito mais a iconografia, os ícones, porque o ícone é para contemplação, usam mais os ícones do que as imagens. E quando eu falo em ícones, todo mundo sabe o que é ícone, sabe, gente? Alguém aqui tem alguma dúvida do que seja ícone? Se quiserem, eu pego aqui um ícone para mostrar para vocês, né? Aquelas fotinhos quadradinhos, né? Que o pessoal sempre tem muito com É. uma técnica da pintura de ovo, né? Assim, essa aí. Deixa eu pegar mais ou menos. Isso aqui é, professor, isso é um ícone. Pronto, isso aí é um ícone. Deixa eu pegar aqui alguns. A têmpera, se chama têmpera. Aquela técnica eles pintam demais. Por exemplo, veja a diferença da tradição grega para a tradição latina em relação a esse aspecto devocional, né? A tradição latina, a tradição grega, contemplativa, fazendo ícones para contemplar, para olhar. E a tradição latina, que é uma tradição mais material, que é do pegar, não é? Então aqui a gente tem, por exemplo, a tradição das imagens no mundo latino. Lá no mundo oriental é mais ícones. Então da Virgem Maria, do Cristo, dos santos é mais a iconografia. Veja, isso aqui retrata duas imagens de Nossa Senhora, mas de tradições diferentes. Fica bem nítido, né? As perspectivas de tradições de uma e de outra. Assim como, por exemplo, se você pegar algumas imagens do Cristo. Veja, dois crucificados. Um de tradição grega e um de tradição latina. Tá vendo? Aqui O do grego, professor, pode mais para cá um pouquinho. É isso. O grego não dá para ver direito. Isso é a cruz de São Damião, é? Não, não é não, mas eu tenho ali também a cruz de São Damião. Aí veja, aqui é uma pintura, né? Na verdade é uma escrita. A gente chama de pintura, mas na verdade é uma escrita. O ícone é uma escrita. Aqui representa uma tradição, né, espiritual, e aqui uma outra tradição, a tradição latina. Tá vendo?
E aí por esses né, devocionais a gente consegue ver como as perspectivas de uma tradição e de outra era diferente. Como por exemplo a imagem do Cristo. Veja como eles fazem a imagem do Cristo. Né? Porque a ideia é contemplativa. Que você olha e de onde você olha, ele olha para você. E é muito, muito bonita essa tradição de usar os ícones, viu? Porque realmente é um negócio maravilhoso. Você olha para o ícone e fazer, por exemplo, a oração contemplativa, que é uma oração maravilhosa. Né? Você fazer a oração contemplativa. Você tem um ícone do Cristo Pantocrator, se chama de Cristo Pantocrator, que é o Cristo Todo-Poderoso, Onipotente, né? E você faz a contemplação. Simbolismo, né, professor? As cores, os gestos, tudo, o tamanho da boca, tudo isso fala, não é Tudo tem um simplesmente significado. somente a imagem, tudo tem um significado. Exatamente, tudo aqui tem um significado, porque é por isso que se fala do ícone como uma escrita. O ícone ele não é pintado, ele é escrito. Porque Tem regras de cores também. Eu Exatamente. estava estudando esses dias também que a gente não vê luz e sombra, é como se o santo, né, tivesse imerso na luz de Deus. Então tem uma coisa muito bonita mesmo que envolve toda a arte. Não é só arte, é oração mesmo. Exatamente. Deixa eu mostrar aqui um outro. Veja, na perspectiva espiritual, né, de uma tradição e de outra, né? No mundo oriental, como eles enfatizam muito o aspecto contemplativo, então eles vão criar, por exemplo, um tipo de oração diferente da oração ocidental. Em relação à devoção do terço, por exemplo, né? Nós ocidentais temos o costume de rezar o terço, rezando Pai Nosso, Ave Maria e tudo mais, né? Lá no Oriente, eles têm um tipo de terço que na verdade não chama de terço, chama de combusquine, que é um cordão de oração, não é feito com 50, com 100, com 300 nós, para ir debulhando também, mas não dizendo Pai Nosso, Ave Maria, mas apenas o santo nome. Jesus, 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 ou dizendo Senhor, tem piedade de mim, Jesus, tem piedade de mim, Jesus, tem piedade de mim. A oração repetitiva, porque a ideia de que de tanto repetir isso fique na sua lembrança. E com o tempo, mesmo sem estar com o instrumento na mão, você fica lembrando e repetindo no seu coração. Aí por isso essa oração foi chamada de oração do coração, que é uma prática espiritual antiquíssima na tradição cristã, né? De você rezar diante do ícone, né? Você rezar diante do Cristo Pantocrator, contemplando e dizendo o santo nome. Ou a frase Jesus tem piedade de mim, ou apenas Jesus, 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 repetindo, né? Isso você pode fazer tipo na adoração mesmo do Santíssimo Sacramento, né? Fazer a oração do santo nome, que é chamada de ou oração do santo nome ou oração do coração. Porque de tanto você fazer isso, disso fica no seu coração, você fica só escutando o santo nome, né? Aí tem toda uma tradição em torno disso aí, que é a chamada, gente, tradição dos padres do deserto. Vocês devem ter escutado falar qualquer coisa já sobre, né? Os padres do deserto. Alguém já escutaram falar sobre isso? Já escutou falar sobre isso? São os padres do deserto. Os padres do deserto são aquele movimento monástico, certo? Aqueles monges que viveram entre o século III e IV nos desertos da Síria, do Egito, da Palestina e tudo mais. Esses padres, chamam de padre, mas não quer dizer padre sacerdote não, né? Quer dizer, são os pais do deserto, os pais da espiritualidade do deserto. Aí são monges, em geral são monges eremitas, que viviam isolados, né, em estado de contemplação. Aí nós temos importantes padres do deserto, né? O primeiro deles, que inclusive é o pai do monaquismo cristão, né, do movimento monástico cristão, são Santo Antão do Deserto, ou Santo Antônio do Deserto, né? Santo Antão é o primeiro monge cristão, inclusive, né? Ali pelo ano 320, mais ou menos isso, certo? É Santo Antônio do Deserto, ou Santo Antão do Deserto. Aí ele inicia essa forma espiritual da prática contemplativa, de se afastar da agitação do mundo para viver uma vida contemplativa. Daquilo que São Paulo falava lá na carta aos Colossenses, do orar sem cessar. E essa oração sem cessar, ele vai ver, né, numa possibilidade de orar sem cessar,
a repetição do santo nome. Que de tanto você repetir o santo nome, você começa a escutar. E mesmo nos momentos, não é, adversos, você vai estar fazendo as coisas e escutando o santo nome. Porque se torna uma constante em você. Né? Por isso que é também chamado de oração do coração. Porque você fica no seu coração escutando o santo nome. Aí Santo Antão vai ser o primeiro a fazer essa experiência de se afastar. Para viver uma vida eremítica, uma vida contemplativa. Aí depois de Santo Antão vão ter outros monges no deserto, né? Aí Evagrio Pôntico, Diádoco, né? João Clímaco, enfim, né? Máximo Confessor, tem vários padres do deserto. Tem um livrinho, gente, um livro clássico, né? Da espiritualidade oriental, que traz sentenças de oração sobre uma coletânea, na verdade, né? De sentenças de oração desses padres do deserto. Este livrinho é esse aqui, olha. A chamada, existe a pequena e tem a grande, Filocalia. Não sei se vocês já viram esse livro. Filocalia, que significa amor à beleza, a palavra Filocalia. Aí, esse aqui que eu tenho, a pequena Filocalia, existe a grande Filocalia, que é uma publicação maior. Este livro aqui, o subtítulo inclusive diz isso, né? O livro clássico da Igreja Oriental. Aqui traz sentenças de oração que os padres orientais do deserto, esses monges de vida contemplativa, eles ensinavam como deve ser a oração cristã. Então aqui traz uma coletânea, né, de sentenças, né, de exortação à vida de oração contemplativa que os padres do deserto faziam. Aí tem pelo menos 25 padres do deserto. Tem como já citei, né, o Evagrio Pôntico, né, que é um grande autor. Eu gosto muito, né, dos escritos do Evagrio Pôntico, o Nicéforo, o Simeão, o novo teólogo, enfim, né, tem o Máximo Confessor. É um negócio maravilhoso isso aqui, viu, gente? Isso aqui é um negócio realmente muitíssimo bom, né, esse livrinho aqui, e é só sobre vida de oração. Vale muito a pena. Fica a dica aí para vocês, né, quiserem conhecer um pouco mais da espiritualidade oriental. Essa tradição do texto oriental ou bizantino começou a ser difundida no Brasil nos anos 90 pelo padre Marcelo Rossi. Sim. Não sei se antes já alguém mas ficou muito popularizado através dele. O padre Marcelo vai falar um pouco sobre isso mesmo, né? Embora ainda não é bem assim, não é do jeito mesmo que era para ser, mas de qualquer modo ele traz um pouco da espiritualidade bizantina. Então nós temos na tradição latina, né, o terço, e na tradição bizantina, que é a tradição grega. Bizantina quer dizer grega, é a mesma coisa, viu, gente? Na tradição bizantina, ou grego oriental, nós temos a tradição do Combusquine, que eu até tinha um aqui, rapaz, mas alguém segurou e eu não sei como foi isso aí. Alguém passou, segurou, eu perdi, enfim, eu sei que sumiu, evaporou, menino. Um Combusquine, que é um cordão de nó que eu mesmo tinha feito. Isso me deu um trabalho da pega fazer. O meu tinha 100 nós. Irmão Jacques, repare, o meu tinha 100 bolinhas, que é um nó chamado nó das 7 cruzes, que eu tinha aprendido a fazer. Esse nó das 7 cruzes com uma monja, que eu fui no mosteiro uma vez, passei 3 dias para aprender a dar um nó. Repare, que é um nó das 7 cruzes, um negócio realmente difícil mesmo, fica todo entrelaçado, aí tem 7 cruzes nele. Aí eu passei 3 dias para aprender a dar esse nó. Aí, e pior não é nada, aí eu aprendi. Aí quando eu voltei para casa, esqueci. Eu digo, eita danado, e agora? Como é que se chama? Combusquine, que ele é feito com nó das 7 cruzes. É assim a palavra Combusquine. Combusquine significa cordão de nó. Aí esse Combusquine é para rezar a invocação do santo nome. Que claro, se você não tem um Combusquine, você faz com terço mesmo, né? Normal, você pode fazer com terço, dizendo o nome de santo apenas, Jesus, né? De modo até a ritmar com a sua respiração, né? Você inspira, Jesus, e assim vai. Jesus, que é uma oração para lhe trazer paz, é uma oração para tranquilizar a alma. Isso, como a gente também fala, repetição de jaculatórias durante o dia, né? Isso. Como é a história do, acho que é o peregrino russo, se não me engano, ele dizia, tem essa jaculatória que ele diz, Exato. Senhor, tem piedade de mim, né? Isso. Então, é repetição de jaculatórias. Como o povo, às vezes, tá difícil, diga assim, aquela dor do coração de Jesus, né?
Sagrado Coração todos uns a mais, fazer que usando cada vez mais. Isso. Então, repressão ejaculatórias. Então, quem popularizou o Kumbuskini, né, e a Filocale foi o Peregrino Russo, que tem um livro também, uma publicação chamada de Relatos de um Peregrino Russo, que é uma coisa maravilhosa também, viu? Aí ele foi quem popularizou essa prática do Kumbuskini e da Filocale e da oração do coração aqui no mundo ocidental, o Peregrino Russo, certo? Aí pode ser ou apenas dizendo o santo nome ou dizendo, né, a frase clássica, né, Senhor... ou Jesus tem piedade de mim, ou Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, pecador, enfim, né? Tem algumas fórmulas, mas que sejam repetitivas, entendem? Então, aí pronto, aí foi isso que me aconteceu, rapaz. Eu tinha um Kumbuskini que eu tinha feito de cordão, porque o original é que ele seja feito de cordão, de lã ou algum tipo de cordão, né? Aí eu comprei, olha, pra fazer um Kumbuskini, acho que eu gastei uns 15 metros de cordão, pra você ter ideia. É um negócio realmente... trabalhoso. Aí comprei 15 metros de cordão, fiz o meu Kumbuskini, ou alguém segurou ou eu perdi. Eu não sei como foi isso. Se alguém segurou, certamente essa pessoa, Jesus anotou lá no livro da vida, para quando chegar no tribunal eterno cobrar, né? Que não é possível que Deus vai deixar um negócio desse impune, não vai. Né? Porque me servia muito aqui para minha oração contemplativa. Aí algum maledito fez um negócio desse, mas enfim... Que ore, se pelo menos orar. Hoje o senhor está muito vingativo, viu? Está mandando todo mundo para o inferno. Se pelo menos a pessoa orar, ainda bem, né? Senão anátema cite. Enfim, gente, então é isso, né? Aí eu não vou mostrar o Kumbuskini porque realmente o meu sumiu, evaporou. Mas que eu tô até no projeto de depois tentar lembrar como é que faz esse nó para fazer um outro, né? Que isso dura tempo. Eu passei pelo menos uns 4 dias para fazer isso pegando assim, manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde. Negócio realmente trabalhoso, né? Aí, enfim, é por isso que eu não perdoo, pai, a pessoa que segurou meu Kumbuskini, porque foi trabalho grande, viu, Aldivânia? Não, irmão Jacques, diga aí, tem coisa que é difícil perdoar, uma delas é essa. Logo meu Kumbuskini, que eu só tinha um. Então, gente... Como diz algum, quem perdoa é Deus. Exatamente, pois é. Então veja, tudo isso, gente, são frutos de tradições. Então, tanto em termos filosóficos, quanto em termos espirituais, litúrgicos, teológicos, né? O mundo medieval, ele vai se dividir em dois: a grande tradição grega e a grande tradição latina. Compreendem? E tipo, em relação, por exemplo, à liturgia, né? Se fosse falar aqui na liturgia, porque a liturgia acaba também sendo expressão dessa divisão. A liturgia nas igrejas de tradição grega é um tipo, a liturgia na igreja de tradição latina é outro tipo, né? Aqui, por exemplo, nós temos o rito romano, é o rito da igreja latina, mas nas igrejas orientais, mesmo as católicas orientais, elas seguem outros tipos litúrgicos, outros ritos litúrgicos, outras formas de celebrar a mesma missa. Entende? Aí tem vários ritos, né? Vários ritos e várias tradições, né? Quando vocês estiverem estudando liturgia, vocês vão ver mais sobre estas coisas. Então, gente, assim nós organizamos, né, a filosofia medieval, a tradição grega que... Veja, a filosofia cristã medieval, de tradição grega, ela vai se nutrir de toda essa espiritualidade, de todas essas concepções, conceituações, não é? Organizações próprias dos padres gregos. Assim como a filosofia cristã medieval latina, ela também vai ter uma inspiração, uma consolidação naquilo que os padres latinos pensaram. De modo que, se você vai ver ali os escritos de Santo Agostinho e o de São Basílio Magno, você vê perspectivas bem diferentes. Porque eles vão dar enfoques conforme suas tradições e contextos. É por isso que você estudar o mundo grego é um mundo e o mundo latino é outro universo imenso, né? Porque são tradições que envolvem muitas coisas, né? Aspectos linguísticos. Você vê que, por exemplo, aqui na tradição filosófica grega vai predominar a língua grega, aqui na tradição latina vai predominar a língua latina, tanto na filosofia quanto na própria liturgia.
Porque a liturgia das igrejas orientais vão seguir normalmente a língua grega, salvo algumas que vão usar a língua maronita, o aramaico, enfim, né? E na liturgia latina você vai seguir a língua latina. E depois as línguas derivadas do latim, são as línguas vernáculas, né? Como é o caso do nosso português, por exemplo, né? Português, francês, italiano, espanhol, né? São línguas neolatinas, né? Que provêm da tradição latina, certo? Então, olhe, na próxima aula a gente vai adentrar primeiramente no mundo grego, né, da patrística grega. Primeiro a gente vai dar uma mergulhada lá, até porque a tradição patrística grega ela é um pouquinho de nada mais antiga do que a latina. Aí nós vamos começar pela patrística grega, né, ver alguns padres importantes e depois a patrística latina, né? Aí deixa eu ver aqui alguns comentários que vocês fizeram. O Aldo colocou isso aqui, né, sobre o Combusquine. Vale muito a pena, viu, gente? Pesquisar sobre o Combusquine. Está até escrito aqui em grego. Cordão de oração ortodoxo, né, conhecido por nós. Enfim, aí tem todo uma... E esse nó das sete cruzes que eu falei para vocês é porque, segundo a tradição, né, São Pacômio, quem inventou o Combusquine já não foi nem Santo Antão, foi São Pacômio, que é um outro padre do deserto, um eremita. Aí São Pacômio queria um tipo de cordão de oração para que quando ele tem um instrumento, né, para ficar sempre invocando ali o santo nome, dizendo alguma jaculatória. Só que quando ele fazia algum cordão de oração, se desfazia o nó, né? E ele percebeu, isso, claro, isso pode ser um fato ou uma lenda, né? Ele percebeu que o demônio ia desfazendo os nós que ele fazia, né? Ou seja, o demônio não queria que ele tivesse um instrumento, né, para ajudá-lo na oração. É quando ele pede a Deus, né, que ensina ele um tipo de nó que o demônio, né, não desfizesse. É quando, né, conta a lenda que ele tem uma visualização ou um sonho, enfim, com o anjo Gabriel, o anjo Miguel, acho que é o anjo Miguel, e ensina para ele, é um dos dois, o Miguel ou o Gabriel, aí ensina para ele esse nó das sete cruzes, que aí o demônio não conseguiria desfazer. Aí ele faz o nó das sete cruzes, que é uma tradição milenar, viu? Aí foi esse nó que eu aprendi e eu nem sei mais se eu sei, né? E a monja que me ensinou parece que nem viva não tá mais. Aí pronto, se eu quando for fazer, se eu não souber, aí acabou. Aí não sei como é que eu vou fazer. Enfim. Bom, gente, e vocês querem fazer alguma pergunta? Algum comentário, acréscimo? Só uma dúvida no caso. Já que a questão da influência da influência na liturgia, a parte grega e latina, mesmo a gente tendo a cultura latina, com o advento da tecnologia e tudo, a influência da liturgia também grega está adentrando no ritmo da igreja latina. Isso deriva-se apenas da modernidade ou uma junção das filosofias? Sim. No caso, você faz um comentário, tá deixando uma pergunta, irmão Jackson? Isso. Você me repete a parte da pergunta, por favor? Digamos que, com esse advento da modernidade e tudo, a liturgia grega está sendo mais visualizada, por assim dizer, pela liturgia latina e, digamos, não inconscientemente, mas acabam pegando alguns riscos que acham bonitos e introduzindo a liturgia latina. Isso deriva-se apenas de um pensamento coletivo ou uma junção da filosofia? Não, a filosofia também tem uma influência, né, nisso aí. Agora, eu acredito que essa influência de tradições litúrgicas gregas sobre o mundo ocidental se dá muito, eu acho que em vista dos meios de comunicação, que acabam popularizando, né, alguns ritos, né, algumas coisas assim, e acaba influenciando, às vezes, movimentos, né, pessoas que começam por se identificar, também querer colocar na prática aqui ocidental alguns costumes e ritos orientais. Se você ver, por exemplo, no Instagram, né, tem até alguns padres ortodoxos que eles, né, são muito midiáticos, né, assim, popularizam muito, né, conteúdos da igreja ortodoxa, né, grega, e enfim, tem um montão de seguidores, né, popularizando ritos e despertando muita curiosidade, né, de católicos latinos, né, que é uma tradição que é bom ser conhecida, obviamente, né, claro,
Mas não é que seja inferior ou superior à tradição latina. São modos diferentes apenas, né? São meios diferentes. Que na cabeça de algumas pessoas não tá bem assim. Na cabeça de algumas pessoas, às vezes, quer sobrepor uma à outra. Mas não, na verdade são tradições diferentes, né, para a mesma liturgia, a mesma espiritualidade, enfim. Entende, irmão Jackson? Que mais, gente? Não ficou tudo claro, né? Rapaz, eu espero que tenha ficado bem. Aqui quando vocês me fazem pergunta, ou porque vocês entenderam tudo mesmo, né? Ou porque não entenderam, estão nem sabendo perguntar. Acho que vocês entenderam tudo, né, Aldivane, né, Marli? Bom, então que bom, né? Então tá bom, gente. Então a gente vai encerrando por aqui, né? Que ele permaneça conosco, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.